Muito bem, meus amigos, aqui nos encontramos para abordarmos um tema bem interessante, né? E sempre oportuno, que é sobre família. Que possamos sentir a paz do Cristo em nosso íntimo. Então, atendendo a um convite feito por Annelise, nós vamos conversar sobre família corpórea e família espiritual. Bom, como é que nós vamos abordar esse assunto? Eu vou mostrar inicialmente os tópicos para que nós possamos entender, não é, como a sequência acontecerá, inclusive com esses slides, e eu quero deixar claro que o tema está calcado em obras da codificação e obras suplementares, que serão citadas no transcorrer da nossa apresentação. Inicialmente, vamos falar sobre a necessidade do ser humano de viver em sociedade. Essa é uma necessidade natural. Por que os espíritos se agrupam? Existem diferentes grupamentos de espíritos que nós vamos também analisar. Claro, a importância da família. Vamos deixar isso bem claro, né? Todos nós já conhecemos isso, mas será necessário voltarmos a avaliar isto. E nós temos também as famílias tradicionais e as famílias modernas, que eu coloquei até entre aspas, para nós fazermos uma comparação. Alguns alertas sobre famílias desestruturadas, que é algo muito delicado que nós temos que fazer uma rápida análise. A responsabilidade que cabe aos pais, pai, mãe, responsáveis. O processo educacional dos filhos, que é algo importantíssimo. Cabe também aos filhos uma responsabilidade por participarem de uma família, por terem pai, mãe. Grupamentos de espíritos. Aí nós temos também uma análise necessária, que seriam os grupamentos desejáveis ou indesejáveis. E a parentela corporal e a parentela espiritual. Esses são os temas que nós estaremos abordando na palestra, né? Sobre família corpórea e família espiritual. Muito bem. Somos naturalmente seres gregários. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 766 da Lei de Sociedade, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras ferramentas necessárias à vida de relação. Eu gosto de fazer um destaque, mudando a cor da letra, porque está realmente nessa vida de relação a importância de nós sermos gregários e aprendermos a conviver, que é a vida de relação. Homem nenhum possui faculdades completas. Aqui eu gostaria só de chamar a atenção, todos nós já sabemos disso, mas quando aparece a palavra homem, ela se refere ao ser humano, né? Mediante a união social, é que as faculdades, né, umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Deus, na sua infinita sabedoria, ele já colocou a situação dessa forma, né, para que nós pudéssemos conviver e aproveitando essa convivência para que as nossas faculdades possam se desenvolver cada vez mais. Por isso que, precisando uns dos outros, né, olha a vida de relação aí, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, né, isolados individualmente. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 768, comentários do nosso codificador, Allan Kardec. Bom, Deus e a sua soberana justiça, que todos nós identificamos, a que tamanho pode chegar um grupamento
de espíritos. É interessante analisar isso, né? Nem sempre nós estamos voltados para essa realidade. Vamos considerar dados do IBGE, que são recentes, né, para 2020. População da Terra. Olha só. 7,79 bilhões de habitantes. População do nosso planeta. População do Brasil, 211,8 milhões. População do estado do Rio de Janeiro, 17,3 milhões. Agora, o que esses dados têm a ver com família? Talvez alguém até esteja perguntando, por quê? Temos que considerar esses números tão grandes referentes à população. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser dentro da inteligência suprema do universo. A nossa caminhada evolutiva, embora sejamos dotados de livre-arbítrio, é supervisionada pelas leis divinas. Nós temos no Livro dos Espíritos um estudo muito interessante, né, que nós temos que estar sempre voltando lá para irmos aprendendo cada vez mais sobre as leis divinas ou leis naturais. São essas leis que administram toda a nossa vida, a nossa existência. Por que permanecemos ligados ao planeta Terra, mundo de expiações e provas? Essa é uma autoindagação, inclusive, né? Eu estou reencarnando sucessivamente no planeta Terra. Por que nascemos no Brasil? Será que foi um sorteio? Não, de jeito nenhum, né? Tudo tem uma razão de ser. Por que nascemos nesse ou naquele estado? Nessa ou naquela cidade? Bom, na Terra, somos uma pequena parcela da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo. A sigla ESE significa Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, nós temos a pluralidade dos mundos habitados, né? Cada planeta, num determinado nível evolutivo, com o seu grupamento de espíritos a ele ligados de alguma forma. Encarnados e desencarnados, jungidos, ou seja, ligados à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Esse trechinho está no livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Então, percebemos que tudo tem um motivo. Nós estamos ligados ao planeta Terra por uma série de razões, né? E daí vem aquela sucessão de perguntas: por quê? Vamos rapidamente relembrar, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4º, item 3º. Diferentes categorias dos mundos habitados. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Essa é a primeira categoria que o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra. Aí vem mundos de expiação e provas, que é onde a Terra já se encontra, né? Já foi mundo primitivo e conseguiu chegar a mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Se nós analisarmos bem, né? O período que a Terra vem atravessando, o período que o nosso país, o Brasil, vem atravessando, nós percebemos claramente que essa definição tão objetiva, né, para mundo de expiação e provas, realmente confere. Nós sentimos que, infelizmente, o mal ainda
predominam. Inclusive até em termos de propaganda, né? Fala-se muito mais do mal do que do bem. Temos, sim, prática do bem no nosso planeta, mas, infelizmente, ainda predomina aquela tendência aos comportamentos equivocados, errados, agressivos, etc. Temos um mundo de regeneração, mundos de regeneração, que é o processo que já vem acontecendo com a Terra. A Terra vem passando por um período longo, mas de transição ocorrendo. E qual é a característica, né, de um mundo de regeneração? Está aí, ó, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, nós já podemos entender que um planeta classificado como um mundo de regeneração tem um ambiente não tão sobrecarregado em termos de prática do mal, como é um mundo de expiação e provas. É um processo ainda, né, evolutivo, mas numa classificação um pouco mais amena. E depois nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E é interessante quando a gente percebe, né, nessa descrição, que ainda existe algo de mal em mundos ditosos. Naturalmente que não vai se comparar com o que acontece, por exemplo, com a Terra, né? Mas existem ainda sinais de comportamentos que precisam ser ajustados. E aí nós chegamos ao topo dessa classificação, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, ao verificarmos, né, essa classificação apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, fica mais claro como acontece esse processo evolutivo, lento e gradual, obviamente característico de cada espírito, né? Uns espíritos conseguem evoluir mais rapidamente, outros bem mais lentamente. Então, aí nós já poderemos perceber como esse grupamento de espíritos vai acontecendo, etapa por etapa, no seu processo de evolução. E nós temos o processo reencarnatório. Lá no Livro dos Espíritos, questão 171, eu fiz questão de trazer esses comentários do nosso codificador. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. É uma explicação sucinta, mas extremamente clara. Por que a lei da reencarnação acontece? Exatamente com essas oportunidades que nós temos sucessivas de podermos melhorar o nosso comportamento, o nosso relacionamento. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Se na atual encarnação eu não estou conseguindo corrigir o que deveria estar sendo corrigido, eu vou ter uma nova oportunidade. Mas não devo me aproveitar disso. Ah, não, agora só vou melhorar um pouco na próxima encarnação. Não, essa não é a postura, né, que nós aprendemos na doutrina espírita. Devemos estar sempre nos esforçando para aproveitar cada encarnação para aprimorarmos da melhor forma possível o nosso comportamento, o nosso relacionamento, a maneira que nós vemos a vida que temos à nossa disposição. Temos que também falar da lei do progresso, né, que faz parte de todo esse processo. Questão 779 do Livro dos Espíritos. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Será que basta me dar uma informação, um ensinamento? Ah, então eu aprendi, e aí eu já estou progredindo? Vamos ver a resposta? Todo mundo já sabe, né? Vamos lembrar. O homem, o ser humano, se desenvolve por si mesmo naturalmente, ou seja,
Eu tenho a chance de ensinamentos? Tenho. Mas eu preciso transformar esses ensinamentos em atitudes, em maneira de viver. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Né? Cada um evolui mais rápido ou mais lentamente. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Como é perfeita, né? Essa junção de espíritos, né? Esses grupamentos, para que um possa auxiliar o outro. E aí surge a família, acolhendo o recém-chegado, o espírito que reencarna. Rapidamente, né? Acolher. Como significa, né? O que significa acolher? Oferecer ou obter refúgio, proteção, ou conforto físico, abrigar, amparar. Questão 383 no Livro dos Espíritos. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? É interessante, né? Sempre a gente voltar para analisar isso. Mas a cada encarnação eu volto a ser criança. Olha só. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir, pois incumbidos de educá-lo. Olha, está em letra branca ali para dar um destaque. Então, o espírito reencarna. As pessoas que recebem esse espírito têm essa responsabilidade, pai, mãe, responsáveis, de contribuir para o processo educacional. De novo, né? Estamos aí na importância da família. Livro Vida e Sexo, Emmanuel através do Chico. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, é um ambiente onde o espírito que reencarna, ele tem a oportunidade de novos aprendizados, ou aprendizados novos, para que ele possa se modificar para melhor, de uma forma evolutiva. As famílias tradicionais e as famílias modernas. Temos que conversar rapidamente sobre isso. Nós sabemos claramente, né, que há uma diferença que vem se registrando no correr dessas últimas décadas, como as famílias, que eu chamo de modernas, se apresentam diante do que nós tínhamos como referência em termos de relacionamentos familiares, né? Nos ambientes mais antigos. Como anda a formação de famílias em pleno século XXI? Será que nós temos famílias que surgem de maneira planejada, duas pessoas que se unem com projetos claros, definidos, para constituir uma família com filhos? Será que continua sendo assim? Claro que algumas famílias surgem dessa maneira, mas será que a maioria está assim? Pessoas se aproximam por interesse em formar uma nova família ou movidas apenas por interesses físicos? E nós sabemos, infelizmente, né, meus amigos, que muitos espíritos acabam tendo uma oportunidade de reencarnar por aproximações que não tinham o menor interesse em formar uma família. É uma triste realidade. Afeto verdadeiro ou apenas o prazer do sexo? Esse é um assunto que nós temos que fazer uma análise. E aí nós vamos ver isso lá no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco. Confundindo sexo com afeto, a convivência tem a duração da novidade em parceria. Aquele algo novo, aquela emoção, às vezes até aquela paixão, logo tombando no tédio, no desinteresse,
e mudando de comportamento pela variação de uma nova companhia, em tormentosa procura de preenchimento do vazio existencial, em solidão acabrinhadora, embora as multidões e os bajuladores que os cercam, caso sejam ricos e poderosos. Quem é rico e poderoso vive sempre cercado, não é? Será que você vive sempre cercado de amigos sinceros, verdadeiros? Está lá, né? Os bajuladores que os cercam. Para a nossa reflexão. A responsabilidade do casal. Temos que, mais uma vez, nos colocar diante desse alerta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3º. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos. E aí nós vemos como surgiu o exemplo, né? E que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. É linda, né, essa definição. Nós vemos de maneira muito clara a responsabilidade dos dois que se unem em relação aos filhos que irão surgir. O Espírito Camilo, através do nosso querido Raul Teixeira, faz graves advertências que eu achei interessante trazer para a nossa reflexão. Grandes e variadas hordas. A palavra horda, ou hordas, significa bandos que provocam desordem. Então, grandes e variadas ordens sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas que o Criador estabeleceu para incrementar o progresso dos seus filhos. Essas entidades espirituais que investem contra a harmonia da família valem-se das fragilidades humanas, dos impulsos irrefletidos, da invigilância, das inseguranças emocionais. Nós temos isso aí em Desafios da Vida Familiar, ditado por Camilo através de Raul Teixeira. Temos que falar sobre isso. Os riscos da gravidez precoce. E como isso vem acontecendo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez é considerada precoce quando a menina engravida entre os 10 e os 19 anos. O organismo físico não está ainda suficientemente estruturado para essa responsabilidade orgânica. E temos também a questão do estado emocional, psicológico, né? Em termos de maturidade. Uma das causas de não se ter uma família devidamente estruturada, infelizmente, é o número crescente de adolescentes entrando em processo de gravidez. Isso é algo que a gente percebe, né? Já nas últimas décadas, com muita frequência. Meninas sem o devido preparo físico e psicológico para esse tipo de responsabilidade. Avós assumindo a criação de netos inesperados. Eu fiz questão de colocar ali, ó, quando assumem. Temos situações extremamente dolorosas de crianças que não têm aquele amparo, aquele processo educacional natural, normal, por causa dessa irresponsabilidade. E qual é a responsabilidade dos pais? Vamos fazer uma rápida análise a respeito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis, ou seja, aos filhos, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Essa é uma diretriz que define da forma mais clara possível, né, meus amigos, a responsabilidade dos pais. Uma frase, né, curta, mas extremamente objetiva, colocando de maneira suficientemente perceptível a responsabilidade que cabe aos pais que recebem aquela criança.
Ser pai, ser mãe não deve ser visto como uma simples consequência de algum encontro sexual. Temos que ter muita atenção. Trata-se de um compromisso previamente estabelecido dentro de um planejamento reencarnatório. Insistindo nesse tema, né? Responsabilidade dos pais. Livro dos Espíritos, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Nosso codificador tinha sempre perguntas, né? Diretas, né? Para trazer dos espíritos que o assistiam as respostas que muitas vezes até ele já esperava. Resposta, né, dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Claríssimo. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Mas claro que isso é impossível, né? Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí nós vemos claramente a lei de causa e efeito, né? Que está sempre ao nosso lado, acompanhando o uso do nosso livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? O papel do pai e da mãe? Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa dando àquele, ou seja, ao filho, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha a importância da infância aí, né? Essa é uma explicação do porquê nós temos que, numa nova encarnação, passar pela infância. O primeiro ambiente onde a educação se faz necessariamente fundamental é o lar. Não é a construção, não é? Não são as paredes, o teto, não. É o lar. É a junção consciente daqueles seres ali, a partir do casal que toma essa decisão. A família é o núcleo inicial de uma sociedade. É a fonte de comportamentos, de relacionamentos. A educação familiar dá origem à qualidade dos comportamentos em uma sociedade. O lar, a família, são fundamentais. E o que deve ser trabalhado com os filhos? Eu acho interessante nós observarmos esses tópicos que vão aparecer, porque, principalmente hoje em dia, em pleno século XXI, isso já vem ocorrendo nas últimas décadas, e parece que vai se tornando cada vez mais intenso, precisamos de um cuidado muito grande com esse trabalho de educação com os nossos filhos. De início, é fundamental considerar que a criança observa tudo. Meus amigos, às vezes a criança está ali na sala brincando, aquelas caixas cheias de brinquedos e jogos, e os adultos estão ao redor ali conversando, falando, fazendo isso, aquilo. Vocês acham que a criança não está atenta e não capta o que é falado, o que é feito, gestos, vocabulário? A criança observa tudo. Nós, adultos, temos que ter muito cuidado. Não é porque uma criança está ali distraída e tem pouca idade, nós podemos falar o que quisermos, da pior maneira possível. Não, a criança capta. E quando você menos espera, ela repete. Ela sai falando, sai gesticulando com comportamentos que ela observou, captou e põe para fora. Limites precisam ser claramente estabelecidos. A criança, desde cedo, tem que entender em termos de horário, de responsabilidade, do que pode e não pode.
Disciplina não significa punição. Muita gente associa, né? Disciplina a castigo, né? Não. Comportamento adequado às normas em vigor. Todos nós temos que nos colocar de forma disciplinada diante dos ambientes onde estamos, diante da vida. Respeito ao próximo. Como isso é importante. Respeitar as outras pessoas, as outras crianças, os adultos, os mais velhos, a própria natureza. A evangelização é de extrema importância, sem dúvida, né? Desde cedo, e as casas espíritas já estão preparadas para isso, para terem grupos, né? De acordo com a faixa etária, para trabalharem a evangelização dessas crianças, dos adolescentes, dos jovens e até dos pais. Acompanhar quais tipos de amizades ocorrem. Isso é muito importante. Muito importante. Coleguinhas que vão aparecendo, vão surgindo, temos que saber procurar conhecer os pais desses coleguinhas. Isso é fundamental. Ir até lá, onde eles moram, promover aquela visita rápida mesmo, mas uma visita assim, prazerosa, para conhecê-los, conversar, para entender como aquela família convive. Porque se os nossos filhos estão em contato constante com esses amiguinhos, nós temos que saber como esses amiguinhos vivem em família. Os riscos da internet. E muitas amizades hoje em dia surgem aí, no uso da internet. Com quem será que os meus filhos andam se comunicando pela internet? Temos que ter muito cuidado. Voltando ao tópico lá, que seria o segundo, né? Limites precisam ser claramente estabelecidos. É bom, dentro do processo de disciplina, estabelecer até horários, né? Para o uso da internet. Quando a criança ainda tem pouca idade, nós temos que ter um cuidado especial e observar o que está acontecendo. O que meu filho anda fazendo no uso da internet? Diálogo constante. A falta de diálogo no lar pode produzir dolorosas consequências. Meus amigos, se o filho, seja criança, adolescente, não tem espaço para conversar com o papai e com a mamãe, eles podem conversar com a pessoa errada. Nós vamos ter dolorosas consequências por causa disso. Observação atenta sobre qualquer desvio no comportamento dos filhos. Observar, sim, porque anda meio acabrunhado, meio quieto, meio sério, de repente entrou num processo aí de uma alegria estranha. Opa! Por isso que é importante, né? Estar sempre junto, dialogando, para observar o tempo todo como está meu filho, minha filha. O espírito e sua bagagem intelectual e moral. Nós sabemos disso, né? Que as encarnações vão se sucedendo e nós vamos aumentando a nossa bagagem intelectual e moral. E aprendemos também com a própria doutrina espírita que o aprimoramento intelectual acaba acontecendo mais rapidamente que o moral. A passagem pela infância a cada encarnação permite ao reencarnante começar uma outra oportunidade de novos aprendizados, o despertamento de conhecimentos adormecidos que nós trazemos e a correção de tendências negativas. Eu procurei, né, resumir aí a importância da infância em cada encarnação. Vamos aprender coisas novas, vamos ter os nossos conhecimentos adormecidos, depositados no nosso subconsciente, né? Vamos ter eles despertados, e se de repente algo desperta alguma coisa negativa, temos que ter atenção com isso. Querem ver um exemplo claro? Papai, mamãe, jamais molhe a chupetinha numa bebida alcoólica para depois se divertir com a carinha que o neném faz. Jamais.
Nós não sabemos se aquele espírito traz alguma proximidade com bebida alcoólica de encarnação anterior. E basta aquela chupetinha molhada para fazer com que aquilo desabroche. Isso é só um exemplo. Outras coisas também nós temos que ter muito cuidado, que poderemos estar despertando coisas não muito boas que aquele espírito traz armazenado. E, claro, né, essas tendências que podem aparecer ou equívocos de comportamento devem estar sempre sendo observados, até porque no slide anterior nós vimos, né, observação constante do comportamento dos nossos filhos. Por isso, a necessidade de uma observação atenta sobre tendências, comportamento demonstrado. Daí a extrema importância de uma educação familiar, que oriente e estimule o caminhar pela senda do bem. Esse é um compromisso sério, né, que nós temos de fazer com que nossos filhos caminhem no caminho reto, né, na rota evolutiva. A importância de uma liderança responsável. É importante nós observarmos isso. Se os pais são os educadores básicos em uma família, há também outros personagens que exercem a função de educadores, principalmente por meio do comportamento. Meus amigos, eu tenho tido o cuidado de fazer algumas observações sobre isso, seja em palestras ou em cursos, porque muita gente costuma definir que a educação de uma criança, de um jovem, é exclusivamente dos pais. Não temos dúvida que os pais são os formadores básicos de seus filhos. Porém, nós temos outros personagens que entram na vida dessa criança, desse jovem, e que trazem essa responsabilidade também. Claro, os familiares mais próximos têm essa responsabilidade, né, enraizada, digamos assim. Agora, e os professores? Os professores também. Nós vamos ver que o que predomina nisso são, na verdade, as atitudes, o comportamento, aquilo que se fala em sala de aula, que muitas vezes, por exemplo, no caso do professor, ele acaba induzindo o aluno a seguir certas linhas até políticas, que não são as melhores. Enfim, temos que ter muito cuidado com isso. O aluno, como vimos que a criança observa tudo, o aluno observa o comportamento do professor, o que ele faz, o que ele fala. Líderes em ambientes profissionais. Mas eu já sou adulto, mas o líder ele tem que sempre se lembrar de que o que prevalece é a atitude dele, é o exemplo que ele dá para a sua equipe. Não adianta um líder, um departamento, em certa empresa, exigir horário, tem que chegar na hora, e ele não cumpre. O liderado fala, mas espera aí, ele cobra de mim, mas também não pratica? Todos precisam assumir a responsabilidade que lhes cabe, contribuindo para a formação de um ser humano. Nós temos a formação básica na família e temos aquela formação suplementar que vai acontecendo no transcorrer da vida, desde criança até adulto, através desses contatos, né? Professores, líderes. Liderança tem como necessidade básica exemplo. Os pais, se os pais cobram e não fazem aquilo que cobram, o filho, como assim? Ninguém vai entender nada. De novo, né, aproveitando constelação familiar, de Joana de Anjos, através de Divaldo, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Isso vem reforçar o que nós já vimos antes. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Muito claro isso, né? O lar é o celeiro de bênçãos.
no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. Perfeita essa explicação. Bom, temos que falar sobre isso. Grupamento de espíritos desejáveis ou indesejáveis. Afinidade, uma palavra que a gente também tem que, de vez em quando, estar lembrando, né? É uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Está lá em Dicionário da Alma, espíritos diversos através do Chico Xavier. Livro dos Espíritos, questão 459, né? E essa questão, inclusive, principalmente a resposta, costuma balançar o nosso íntimo. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Opa, olha o cuidado, hein? Nós passamos a ter a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Livro dos Espíritos, questão 301. Esse é um assunto também muito importante. E aí surge a importância do padrão mental. Por mais que nós já saibamos disso, é sempre necessário voltar com esse assunto. Como anda o meu padrão mental? E ainda mais agora, hein? Nesse período de pandemia, com notícias tão desagradáveis. Eu tenho que ter muito cuidado. Os riscos produzidos por pensamentos negativos. Surgiu um pensamento negativo, eu tenho que respirar fundo. Se for necessário, até faço uma rápida oração. Se for necessário, ainda busco uma rápida leitura edificante para me dar uma acalmada. Vida que segue. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Livro dos Espíritos, questão 89, item A. Precisamos tomar medidas que nos ajudem na higienização mental. Eu falava ainda há pouco, né? Uma leitura edificante, uma oração, um relaxamento. O nosso padrão mental estará nos levando a fazer parte de algum grupamento de espíritos. Se nós temos um padrão mental positivo, se o que nós fazemos, falamos, tem sempre algo positivo, nós estaremos atraindo os nossos mentores espirituais, espíritos familiares, espíritos que comungam com aquele tipo de comportamento, pensamento. Grupamentos de espíritos encarnados ou desencarnados. O meu padrão mental, o meu comportamento, irão me aproximar de espíritos voltados para o bem ou voltados para o mal. Eu, em hipótese alguma, eu estou pretendendo ser alguém negativo, não. Eu estou querendo mostrar um lado real que nós temos que ter muito cuidado. Estamos falando de família. Família corpórea, família espiritual. Temos que passar por um tópico como esse aqui. Eu trouxe o Mário Puzo, que é um escritor norte-americano, mas que fez muito sucesso na década de 70, 70 e até hoje, né? O livro Poderoso Chefão, que se transformou em filme em 1972, e foi um sucesso, houve até uma sequência em que ele fez um estudo da família Corleone, que, segundo consta, foi criada por ele, essa família. Olha só a frase que ele deixou para a nossa reflexão. A força de uma família, assim como a força de um exército, reside na lealdade uns dos outros. Mas fica claro, quando a gente vai observar, por exemplo, seja no livro ou no filme,
que havia uma lealdade entre os componentes, né, daquela, entre aspas, família. Isso é bom? Olha o risco do nosso padrão mental, das nossas tendências, daquilo que resolvemos fazer. Com quem eu ando compartilhando pensamentos, opiniões, atitudes, propósitos, interesses, pontos de vista. Meus amigos, precisamos ter muito cuidado com os grupos sociais via internet, dos quais nós participamos. Muito cuidado. Às vezes vem uma chuva de mensagens, vídeos, que não contribuem em nada para a nossa calma interior, para o nosso refazimento, para a construção de algo benéfico para nós e para a sociedade. Temos que ter muito cuidado, selecionar. Paulo deixou para nós, né, um alerta que cabe sempre na nossa vida. Tudo me é lícito, ou seja, tudo está disponível para mim, mas nem tudo me convém. Então, muito cuidado, porque se nós não tivermos esse devido cuidado, poderemos, quando menos esperamos, fazer parte de um grupamento de espíritos nada interessante. E aí nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo mundo lembra dessa frase, né? E Jesus foi até vítima, né, de perseguição verbal dos seus opositores na época, quando ele estava reunido, né, com aquele grupo de pessoas, passando os seus ensinamentos. Alguém chega e avisa: mestre, acabaram de chegar sua mãe e seus irmãos. E ele aproveita aquele momento e fala para aquele grupo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse o nosso mestre: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma linguagem linda, né, do mestre. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Usando uma linguagem simbólica, Jesus deixava claro o significado de uma verdadeira família espiritual, unida pelo propósito predominante de cumprimento às leis divinas. Essa é a parentela espiritual desejável, aguardada, em que os espíritos se unem pelo bem. Agora, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aí nós temos a responsabilidade também que cabe aos filhos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É a retribuição, né, feita de maneira sincera, com amor. E mesmo que os pais não tenham sido cuidadosos como deveriam, os filhos devem ampará-los, cabendo somente a Deus avaliar o comportamento que esses pais tiveram. Então não há como ter essa desculpa: não, eles me trataram muito mal, não quero nem saber deles. Deus não quer esse tipo de comportamento. Deus espera outro comportamento, que é exatamente esse. Vamos cuidar dos nossos pais, sim, sempre. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3º. E a convivência que Deus espera no lar? Quando o lar é tranquilo e bem estruturado, torna-se uma universidade de complexas disciplinas evolutivas, facultando o engrandecimento do espírito em relação à sociedade na qual se encontra.
mais uma definição importante sobre o lar. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que possam ressumar, ou seja, gotejar, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Joana de Ângeles, com as suas explicações maravilhosas em constelação familiar através do nosso querido Divaldo. Eu não poderia deixar de me lembrar que estamos às portas, de mais um Dia das Mães, uma singela homenagem às mães. O segundo domingo de maio é dedicado a uma merecida homenagem às mães. Portadora de um laboratório natural para a geração de novos seres humanos, a mulher constitui-se no primeiro acolhimento, no primeiro calor humano, no primeiro afago a envolver o novo ser que irá se integrar à sociedade, após passar por um período preparatório no ninho familiar. É que cabe um lembrete, Claro, a mãe grávida, ela conversa com o seu bebezinho ali, informação. O papai também pode conversar. E seria muito bom que os dois, por exemplo, à noite, antes de se recolherem ao sono, fizessem uma oração e antes conversassem um pouquinho com o bebê, transmitindo suas vibrações de amor, de ternura, naquele contato rápido, e fazendo uma oração, pedindo pelo bebê, pelo casal, pela família. Uma característica feminina que faço questão de destacar: a antecipação socorrista. Quando na calada da noite a mãe acorda meio sobressaltada, para logo em seguida acontecer o choro do bebê, clamando por algum tipo de ajuda. E aqui, sem nenhuma homenagem programada, mas eu me lembro sempre quando eu toco nesse assunto, de como minha esposa se comportava à noite. Era comum. Ela acordava, eu acordava junto, para depois o bebê dar aquele chorinho, pedindo algum tipo de socorro. É muito lindo isso, Quando a mãe tem essa participação ativa de amparo ao seu filhotinho. Nosso abraço a todas as mães como reconhecimento pelo que elas representam na construção de uma família. Bênçãos de Deus sobre todas. Bom, eu quero agradecer a todos. Peço desculpas, se não fui claro em determinado momento, e que possamos nos conscientizar de como é fundamental construirmos uma família de forma responsável. Transmitindo isso aos nossos sucessores, os nossos filhos que estarão formando também suas famílias, nossos netos, e assim por diante. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações.